Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eis-me aqui mais uma vez com você e o seu programa Palavra Eficaz. Um programa que visa levar a você uma porção da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero ler para você um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com as pessoas, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Meus amados irmãos e amigos, vivemos tempos difíceis. O homem se tornou bruto. O homem perdeu o senso do que é o ser humano. A maldade, a violência, o crime, o assassinato, o roubo, o furto, o ódio impera e domina a nossa sociedade. E vem a grande pergunta: por quê? A causa de tudo isso é o pecado. É o pecado que leva o homem a matar, é o pecado que leva o homem a assassinar o seu próximo, é o pecado que leva o homem a roubar, furtar, é o pecado que leva o homem à violência, à maldade, à crueldade, é o pecado que leva o homem à corrupção, a furtar, a roubar, é o pecado que leva o homem ao adultério, à prostituição, é o pecado que leva o homem ao ódio, à vingança, ao orgulho, é o pecado que leva o homem à destruição. Está aqui. O ser humano é culpado dessa bagunça toda que está acontecendo na nossa sociedade. E quem é que leva o homem a viver assim? O pecado. O pecado leva à morte. O pecado leva à destruição. O pecado leva à maldade. O pecado leva o homem a matar o seu semelhante. Então, o que nós precisamos fazer ou repensar? A questão do pecado. A Bíblia diz com todas as letras que o pecado é o caos do mundo. É o pecado que leva o homem à violência e à maldade. Nossa sociedade está vivendo do jeito que está, na corrupção, na violência, no crime, na maldade, no ódio. É por causa do pecado. Então, o que nós precisamos fazer? Se você, meu amado irmão e amigo, é do bem, se você crê em Deus, você precisa repensar. Você precisa pregar a palavra, pregar a verdade. Você precisa contribuir para uma sociedade melhor. E nós só podemos contribuir para uma sociedade melhor se nós vencermos o pecado. A inclinação do homem é para o mal. O salmista Davi diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Por que nós pecamos? Porque nós temos a natureza inclinada para o mal, a natureza inclinada para o pecado. E nós precisamos repensar sobre isso. Nós podemos mudar nossa sociedade. Como? Vencendo o pecado, matando o pecado da nossa vida, voltando para Deus. Não há como vencer o pecado sem Deus. Quem venceu o pecado foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para vencer o pecado. Ele morreu para vencer o mal. Ele morreu para vencer o diabo. E nós só podemos vencer o pecado, essa fúria maldosa, terrível que há dentro de nós, através de Jesus Cristo.
Se você quer ter uma vida melhor, se você quer uma sociedade melhor, nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus. E nós precisamos fugir do pecado. É o pecado que leva o homem a matar, a roubar, a prostituir, a vingar. É o pecado que leva o homem para o mal. E nós só podemos vencer o pecado com Jesus Cristo. Pense nisso, meu amado irmão e amigo, e sejas feliz. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço, pastor Luiz Martins.